Vanessa, pastor belga, atacou e matou um cachorro menor no centro de Vila Velha. O animal que atacou e matou outro animal menor estava sem coleira, também não tinha focinheira. O que diz a lei e qual é a responsabilidade do tutor numa situação como essa? A gente já sabe que tem que andar com coleira, né? Pois é. Vanessa Calmon vai trazer mais detalhes ao vivo para a gente. Oi, Vanessa. Vamos explicar tudo agora, viu, Mário? Muito bom dia para você, para a Fabíola, para todo mundo que está acompanhando a gente em casa. Eu vou conversar ao vivo com a Cristina Cordeiro dos Santos, que é advogada. A gente já estava até batendo um papinho aqui agora para a gente entender melhor essa situação em relação aos animais que estão soltos na rua, muitas vezes sem focinheira. Esse caso que aconteceu mesmo, doutora, o que diz a lei sobre a responsabilização do tutor? Muito bom dia para você. Bom dia, Vanessa. Bom dia, espectadores. Vanessa, o Código Civil ele tem uma previsão muito expressa sobre como se vai dar a responsabilização do proprietário, dono ou detentor desse animal. Ele diz expressamente que os danos causados por esse animal eles vão ter que ser ressarcidos. Isso está escrito na lei e essa responsabilização a gente entende como responsabilidade objetiva. Eu não vou discutir culpa. Nesse caso, houve imprudência, houve negligência, o cachorro fugiu, o cachorro pulou, quebrou a coleira. Isso não vai, para fins de responsabilização civil, isso é indiferente. Então, havendo o evento danoso, que é o ataque ao animal, e provado de onde veio esse ataque, surge esse dever de indenizar. Como que é essa responsabilização, né? A gente está falando de quê? A gente está falando de multa? Como que acontece isso? Olha, a responsabilização ela vai ser em duas esferas. Ela pode ser no aspecto da responsabilidade do dano material e o dano moral. O dano material ele vai ser basicamente o ressarcimento daquelas despesas que o proprietário do cão atingido teve com sua recuperação. Despesas hospitalares, uma cirurgia, os medicamentos. Em casos extremos, a gente pode ter até o ressarcimento de despesas que esse proprietário teve com tratamento psicológico decorrente do trauma que teve, né? Porque realmente não é fácil você às vezes ver um animal de estimação sendo dilacerado e você nada poder fazer, e algumas pessoas às vezes precisam desse tratamento. Tem um aspecto do dano moral que realmente se reconhece o dever de indenizar. Hoje nós temos umas famílias que a gente chama de famílias multiespécies, em que as pessoas abrem mão às vezes de ter filhos para ter o seu pet, e o pet é uma parte integrante. Quantos idosos não têm pet, que o pet é quem sobrou da sua própria família. Então, esse companheirismo, essa relação de afeto entre o dono e o animal, ele vai ser, ele tem um valor e isso pode gerar, sim, a responsabilização por dano moral, e a gente não pode tratar isso com pouca relevância. Doutora, a gente sabe também que os municípios eles têm leis, né, em relação a isso. Então a gente está falando de uma legislação que, independente do município, o dono é responsabilizado, é isso? Só explica pra gente. Perfeitamente, Vanessa. A responsabilização, o dono do animal ou seu detentor, ele tem o dever de guarda desse animal. Quando ele tem esse dever de guarda, ele tem que zelar para que esse animal ele não venha atacar outro animal. Então, se você tem um animal de grande porte e que você costuma passear com esse animal, o que você deve fazer? Ter uma boa coleira, usar uma focinheira se ele é um caso que pode vir a atacar uma criança. Independentemente do município exigir, se essa pessoa ela assume o risco desse animal para circular livremente pela rua, ele pode ser sim responsabilizado no aspecto civil. Doutora, a gente estava até conversando também sobre isso, né? A gente falou sobre responsabilização, mas existem os casos dos cachorros de rua também. Existem muitos cachorros de rua e às vezes pode acontecer de um cachorro de rua também atacar um outro animal, até, enfim, causar um dano grave. Nesses casos que a gente está falando de um cachorro que não tem um tutor, né? Como que acontece? Como é que faz nesses casos? Existe a possibilidade também de responsabilização, de quem seria, indenização? Essa responsabilização, Vanessa, ela vai ser muito mais difícil, porque quando você tem a previsão legal, o Código Civil ele fala que o sujeito da responsabilização é quem? O dono ou o detentor. Esse animal que não está na rua, ele não tem dono. Então, dificilmente você vai alcançar a responsabilização de uma forma mais clara. Doutora, tem uma pergunta lá do estúdio. Pode falar, gente.
Tem sim, quem mandou a dúvida para a gente, vamos exibir aqui agora, foi o Abílio. Abílio pergunta o seguinte, olha, se o pet ficar doente, o tutor pode levar uma clínica, ter um atestado para abonar ou justificar a falta no trabalho? Pode ter atestado para o pet e isso justificar a falta do tutor no trabalho? E aí, doutora, como é que é nesses casos assim? A gente sabe que, saindo um pouquinho dessa questão da responsabilização, quando acontece algum ataque na rua, né? Se o cachorrinho está passando mal ali, tem algum atestado, isso o dono pode usar isso no trabalho também? Como é que é? Então, isso vai depender da formatação da sua família, né? Porque se a gente tentar partir do conceito de família multiespécie, de que realmente a pessoa só tem aquele animal, que o animal só tem essa pessoa para que possa levá-lo ali, eu acho que é perfeitamente negociável no seu ambiente de trabalho de utilizar isso como um atestado. Mas eu acho que isso vai no caso a caso. Doutora, só para a gente terminar assim, falando sobre a questão da responsabilização, né, e tudo mais. Então, na realidade, o que a gente tem que reforçar é que as regras existem, elas precisam ser seguidas para que você faça um passeio com o seu cachorro na rua. E a gente está falando de cachorro de grande porte, médio porte, pequeno porte. Para cada um, existe uma regra diferente? Olha, os animais, como regra, você não tem muito controle do que do comportamento deles. Então, assim, às vezes você tem um cachorro pequeno que é extremamente agressivo, né? Por exemplo, de um pinche ou outros similares, que às vezes vão para cima do animal e acabam atacando o animal grande, causando uma irritação, um incômodo, e isso pode despertar a ira. Às vezes o animal está com coleira, está com a focinheira, mas esse animal pequeno, ele também, por estar solto, tem que usar coleira. O ideal é que usem todos. Então, se você tiver, por exemplo, uma situação onde você está com o animal maior em coleira, vem um pequeno, e esse pequeno provoca porque estava solto e ele não deveria estar solto, esse proprietário do animal pequeno, isso pode reconhecer uma culpa concorrente. Ou seja, se num caso de ataque desse animal maior para o menor, essa conduta do animal menor, que estava ali solto, passeando de forma inadvertida, ele pode ser sim levado em consideração num juízo, numa fixação do dano. Então, o ideal é que você vai passear com o seu animal, que você tenha uma identificação do animal, que você tenha no mínimo uma coleira, que essa coleira seja de boa qualidade e que aguente realmente um passeio de forma tranquila, de forma segura para todos. Tá certo, então. Muito obrigada, doutora Cristina Cordeiro dos Santos, que é advogada, conversou ao vivo a gente aqui no Bom Dia para discutir um pouquinho essa questão, para a gente entender melhor também o que diz a lei, né, nesses casos. Eu volto com vocês aí. Obrigado, Vanessa Calmon. Agradeço também a doutora pelas explicações aqui no Bom Dia Espírito Santo.